Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, uma questão de geometria. Geometria é campeã aí de recorrência na prova do Enem, viu? Um dos conteúdos aí de matemática, a geometria corresponde a uma porcentagem elevada. Aliás, é o top um dos conteúdos que caem. Bom, e aqui uma questão bem interessante. Fala o seguinte, ó. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de uma panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das artes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de uma forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. Informação bem importante aqui, ó. Já traz para a gente qual é o ângulo entre as duas hastes do compasso. A ponta seca está representada no ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme aqui a figura. Bom, então ele deu todas as dimensões. A haste, que ele falou que corresponde a 10 centímetros, a abertura 120 graus. O desenho não ajuda muito porque o compasso ficou meio que atravessado, né? Mas aí ele indicou aqui que a abertura corresponde a 120 graus, ponta seca, ponta da grafite. Ele pergunta o seguinte, ó, após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Aí ele fornece a tabela. O problema está dizendo o seguinte: nós vamos ter que calcular esse raio, e a depender do valor do raio que nós encontrarmos, eu vou decidir qual material eu vou utilizar, tipo de material. Então a tabela está auxiliando aqui a resolução do exercício. Pede para considerar 1,7 como aproximação de raiz de 3. E aqui as opções. Qual é o material que nós vamos utilizar? Bom, é um problema em que nós temos que calcular aqui, portanto, pessoal, a distância CB, que corresponde ao raio dessa circunferência. Professor, mas como é que nós vamos fazer isso? Gente, repare, esses três segmentos formam um triângulo, tá? Esse compasso, como ele disse, tem as hastes medindo 10 centímetros e, claro, 10 centímetros aqui do outro lado. Então, a gente já tem aqui um triângulo classificado como isósceles, dois lados iguais. O ângulo superior aqui em cima que ele forneceu para a gente corresponde a 120 graus. Ó, veja bem, eu tenho um triângulo com ângulo de 120 graus, portanto não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Os ângulos aqui embaixo são iguais, já que o triângulo é isósceles, né? A gente já pode calcular, embora a gente não precise. Mas veja, 120 é esse ângulo superior. Como a soma é 180, a gente tem aqui uma diferença de 60 graus, certo? 60 graus dividido em dois ângulos iguais, nós temos aqui os ângulos de 60 de cada lado, já que o triângulo é isósceles. Como eu disse, a gente não precisa dessa informação. Professor, o que a gente faz para resolver esse exercício? Pessoal, um ângulo e dois lados. Um ângulo e dois lados. Sempre é a lei do cosseno, tá? Quando eu tenho dois ângulos, informações sobre dois ângulos e um dos lados, geralmente eu aplico a lei do seno. Mas nesse caso, o exercício quer que a gente aplique é de maneira direta aqui a lei do cosseno. Eu vou chamar esse segmento de R, que é exatamente o que nós vamos calcular. E veja como que o problema está pronto para você aplicar a lei do cosseno. A lei do cosseno relaciona esse cosseno, o cosseno desse ângulo, exatamente com o lado oposto a ele, tá? Então, está tudo pronto aqui. Professor, como é mesmo a lei do cosseno? Vamos lá. Já que eu quero calcular o R, então é R ao quadrado igual. Aí eu tenho os dois segmentos, né, que são os outros dois lados do triângulo, que estão envolvidos aí na conta. Nesse caso, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, lembrando que eles são iguais, né? Menos duas vezes o próprio, né, os dois lados, que também entraram aqui ao quadrado, então é 10 vezes 10 novamente, vezes o cosseno de 120 graus. Veja que cosseno de 120 é exatamente o ângulo que está em frente ao R, que é o valor que eu quero calcular. Sempre assim, tá, pessoal? Bem, e cosseno de 120, aí a gente não pode esquecer, tá? O cosseno de 120, vamos ter que lembrar um pouquinho lá da trigonometria da circunferência. Ó, cosseno de 120
é igual menos o cosseno de 60, sempre, tá? Se eu somar 120 com 60, vai dar 180. Então, sempre essa relação envolvendo o cosseno. A gente vai aprofundar esse tema mais adiante, tá bom? Mas aqui, nesse momento, a gente precisa dessa informação e eu, inclusive, já comentei sobre isso. Bom, então vamos lá, fazer nossas contas agora. O r ao quadrado vai ficar igual a 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. 100 mais 100, 200. Né? Então, vamos devagar aqui. Mais 100. O cosseno de 120, como eu disse a vocês, é o cosseno de 60, só que negativo. Como o cosseno de 60 eu tenho a obrigação de saber, professor, qual que é? Sobre 2, não pode esquecer, tá? Então, o cosseno de 120, o cosseno de 120 vai ser menos 1 sobre 2, tá? Substituindo aqui na nossa conta, vamos ter menos 2, menos 2 vezes 10 já vai a 100, vezes o cosseno de 120 que eu disse a vocês, que é menos 1 sobre 2. Esse 2 vai simplificar aqui, esse menos com esse menos vai, na multiplicação vai ficar positivo, e aí a gente tem que r ao quadrado é igual, somando 200, menos com esse menos aqui na frente, tá? Vai ficar mais, aí nós vamos somar mais 100. Chegamos aqui, resultado, chegamos a 300. Então, r elevado ao quadrado igual a 300. E daí nós temos que tirar a raiz quadrada desse resultado. Professor, como eu vou fazer isso? Olha como que a gente pode criar uma estratégia bem interessante para tirar a raiz quadrada desse número. Quem é o 300? Não é 100 vezes 3? É para que eu estou multiplicando esses dois números. Como o 100 tem raiz quadrada e ele está multiplicando 3, eu posso simplesmente tirar a raiz do 100, que corresponde a 10, e manter o 3 aqui dentro, já que ele não tem raiz exata. Só que o examinador pediu para a gente substituir isso por 1,7. Bom, assim sendo, nós vamos ter que o raio vai ser igual a 10 vezes 1,7. E aí chegamos à conclusão que esse raio vai ser próximo aí de 17, né? Raio próximo aí de 17, substituindo o valor que o examinador sugeriu. Pronto. 17, nesse caso, centímetros. É a unidade de medida que está sendo trabalhada. E aí, para finalizar, o que nós temos que fazer? Bom, que material nós vamos utilizar? Já que o raio foi próximo de 17, basta a gente olhar aqui na nossa tabela qual é o intervalo que inclui esse valor. E esse intervalo é exatamente o intervalo descrito aqui no material 4, entre 15 e 21, ou seja, o 17, que é o raio, está entre esses dois valores. Logo, o material que nós vamos selecionar para fazer essa tampa é o material 4. Uma boa questão aí do Enem, tá? A gente discutiu com detalhes, mas dá para fazer tranquilo aí, conhecendo a lei do cosseno, e a interpretação também não é tão difícil. Ok, pessoal? Então, aí, boa questão. Até a próxima.